Oi pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui mais essa semana, dando continuidade ao nosso trabalho, e vamos hoje para o roteiro 2, no módulo 3, provas da existência de Deus. E vamos então citar e analisar, provas da existência de Deus. De alguma forma nós vamos fazer um estudo não tão seguindo aqui o que está escrito, porque o que está escrito todo mundo pode ler, mas iniciando, eu espero que todos estejam aproveitando esses estudos que estão sendo feitos, fazendo as leituras, estudando, para que quando a gente volte, todo mundo já tenha uma bagagem um pouco mais ampliada, do que quando a gente parou, Então, esse parar não signifique para nós deixar de nos ver, que a gente pare de fazer os nossos estudos, que a gente continue fazendo. Bom, então, lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos quais são as provas que existem, quais são as provas da existência de Deus. E os espíritos vão dizer que, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, como Kardec era um cientista, então assim, procurai as causas na sua ciência, porque é a ciência que vai trazer a lei de causa e efeito. Então, baseado nesse axioma, nós vamos usar a nossa inteligência. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, consequentemente, foi uma inteligência superior que fez isso. Aí, lembrando de um episódio que ocorreu com Chico Xavier, ele certa vez pediu que Emmanuel falasse mais sobre Deus, porque ele queria entender mais sobre Deus. Emmanuel então disse para ele que ele não precisava, que tudo que ele podia entender, que ele já sabia, Então não precisa, ele já sabia o suficiente. Mas Chico, não satisfeito, disse que não, que ele queria saber mais. Então Emmanuel tirou do corpo físico e o levou para uma viagem sideral, Então ele foi ali vendo, a Terra se afastando, e ele foi vendo, mostrou para ele a formação da Terra, e na formação da Terra um conjunto de espíritos, dentre dos quais estava Jesus. Jesus fazia parte, Então, e essa construção, ela se movimentava na direção de uma outra estrela muito maior do que o Sol, dentro da nossa galáxia, e que estava regida também por um grupo de outros espíritos que se movimentavam enquanto galáxia, na direção de outra galáxia. E esta outra galáxia, cujo movimento era regido por espíritos de nível evolutivo pertinente à galáxia, e não e assim por diante, E foram andando e até que, quando chegou nesse ponto, de ver, de sair da nossa galáxia e ir partindo para vendo isso, Chico falou assim: para, eu já tá bom, eu não quero mais não. Me deu uma vontade de tomar um café e comer um pão de queijo. Ou seja, como explicar o inexplicável e como medir o infinito? Isso vai Divaldo Franco,
Ele vai falar naquela palestra que eu coloquei lá para vocês, uma palestra primorosa, não percam, que ela é muito linda, uma aula de história, né, que o nosso querido Divaldo Franco, ele vai nos mostrar. Então, desde tempos inimagináveis, sei lá quando o homem já estava, assim, descobriu aí essas religiões, cada religião vai explicar Deus à sua maneira, né? Tem a sua teoria. E quantos há, desde que o mundo é mundo, uns desejam provar a existência de Deus, outros querem dizer que Deus não existe, tudo é obra do acaso, ou veio do nada. Mas como que o nada pode criar alguma coisa? Nós vamos ver então, né, que a gente está vivendo num mundo, nesse mundo de provas e expiações, a transição para a regeneração, e estamos num momento de aferição de valores, né? E Deus, ele está sendo deixado de lado. Esse momento que a gente vive, eu acho que é justamente para que a gente possa reavaliar, né? Principalmente aqueles que são muito materialistas, nesse momento se apegam onde? Se não houver um ser maior que nos dá o norte, que nos acalma, que nos acalenta. Então o homem necessita de Deus. O homem necessita da fé, porque está dentro de cada um, de cada criatura que foi criada por ele. Eu estava lendo uma reportagem, não é reportagem, sei lá, alguma coisa na internet, e estava fazendo um contraponto ali sobre o livro primeiro da Bíblia, a Gênese, e a mitologia grega. Então, lá no livro Gênese, né, da Bíblia, vai nos dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu ao homem, né, o poder sobre a criação, que ele cuidasse, né, das plantas, dos animais, da natureza, enfim. E então Deus, que é um ser imaterial, criou seres divinos, ou potencialmente divinos. A palavra Adão, né, eles tomam como primeiro homem criado por Deus, que a gente sabe, a doutrina espírita vai nos explicar sobre a raça adâmica, mas Adão significa terra, argila, moldável. Então Deus criou seres perfectíveis, né, potencialmente perfeitos, e que podem se modelar, que vão se modificando, se modelando, aprendendo, né, e tomando essas experiências a cada dia. Porém, muitos de nós, esses que não creem na existência de Deus, ou mesmo que creem em Deus, mas somente de uma forma bem superficial, decidimos deixar de lado esse projeto que Deus fez para nós, né, de sermos divinos, e decidimos que, sendo mais inteligentes que Deus, nós podemos fazer um projeto nosso, com certeza muito melhor do que Deus forjou para nós, né, criou para nós. E nessa da gente seguir o próprio projeto, né, distante, né, daquele que Deus fez para nós, nós damos as costas a Deus e renunciamos ao potencial divino. Então, nesse momento em que deixamos para trás, viramos as costas para esse projeto divino de não ser a imagem e semelhança do Pai,
nós deixamos de cumprir o nosso papel, né? E toda a criação é atingida, é afetada. Como um piloto que abandonasse o avião em pleno voo. E com isso, toda a tripulação sofre. Então temos um papel a desempenhar, que Deus, um projeto divino, de vida, e que nós temos que cumprir. Então esse é um problema da Terra inteira. E nós estamos vivenciando esse momento de aferição de valores, né? Onde podemos nos conhecer melhor e deixar de lado as zombarias, né? as incompreensões, as desavenças, e nos unir, né? Para que a gente saia do caos, porque foi justamente essas divergências de teorias, principalmente dos primeiros, né, das primeiras religiões dominantes, querendo a posse da verdade de suas teorias, é que existem os ateus, né, e os ateus se aproveitam, né, dessas discordâncias que existem entre os ditos não só cristãos, mas todos que creem em Deus, numa divindade que nos rege. Bom, e afinal de contas, Deus existe? Alguém já viu Deus? Vocês já viram Deus? Eu nunca vi. Mas eu fico com Kardec, eu concordo com Kardec quando ele diz: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então a gente cai de novo lá, né? Nos efeitos de uma causa soberanamente inteligente. Soberanamente inteligente significa que não existe outra inteligência superior, né? Então, o homem mais inteligente que cria máquinas que, com a tecnologia de visitar outro sistema solar, ou mesmo através de telescópios, né, que viajam pelo espaço e fotografam mundos que nascem. Deus é muito mais, porque o homem apenas avalia o que já está ali. Ele não é capaz de criar dessa forma. E é um princípio elementar, né, que pelos seus efeitos é que se julga uma causa. Então, se vemos coisas tão grandiosas, quão grandiosa deve ser esta causa de um ser incriado. Não dá para a gente entender. Como Emmanuel disse para Chico: você já sabe o suficiente. Então é na medida que vamos evoluindo, vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos nos reaproximando do Criador, nós vamos compreendendo um pouquinho mais sobre Ele, né? E com certeza, quando tivermos essa compreensão, chegarmos à consciência cósmica, né, de fazermos parte de tudo e sentirmos Deus, né? Tem uma das bem-aventuranças lá, eu não sei se é os brandos, né, que verão a Deus. Então, para ser brando e pacífico, é necessário que a paz faça parte, né? Seja um estado de alma em que nada mais possa mudar, porque quando a gente chega a um estado, as coisas que eram impermanentes, elas se tornam permanentes, né? Então aí, com certeza, nós cumpriremos com os nossos deveres,
com a nossa condição de seres humanos a caminho da angelitude, da perfeição. Essa caminhada que não cessa, né? Até chegarmos à perfeição relativa, né? Bom, lá no parágrafo 3, Kardec é um poeta, né, gente? Nossa, eu fico encantada de ler os comentários dele, porque ele fala com poesia, né? Um homem realmente fazia parte da falange dos espíritos de verdade, né? Então ele diz assim: duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, né? Depois ele diz: vemos constantemente uma imensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los ou sequer para os explicar. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. É muito bonito, né, o que ele fala aqui. Então, a previdência de Deus e a providência de Deus a nos envolver, a nos cercar com tudo de que nós temos necessidade, mesmo que não consigamos, por vezes, compreender os momentos pelos quais nós passamos, né, as dificuldades, mas o amor de Deus está sempre presente. E é preciso que a gente o busque no fundo do nosso coração, que a gente compreenda, né, essa presença sempre presente, que nunca nos abandona, né? Relembrando aí o Salmo Sonda-me, né? Eu não sei o número do salmo, que diz: se eu subo até o céu, eu sei que eu te encontro, mas se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Então somos amados o tempo integral por esse Deus que criou tudo com amor, e esse amor é aquela argila, né, poderosa, que vai manter-nos ali juntos. A coesão do universo é o amor de Deus. Tudo funciona com perfeita harmonia. Escutem lá a palestra do Divaldo, que ele fala de uma forma tão maravilhosa também, e ele vai falar sobre isso, né? E por que, né, que se deve crer nessas provas, por que se deve crer que Deus existe nessas provas tão inatingíveis às vezes, mas é que preciso ter olhos de ver, né? Tem uma palestra do seu João Rabelo, e ele fala de uma visita que ele fez à cidade de Assis, porque aqueles que admiram Francisco de Assis, né, eles foram convocados e foram para um encontro lá na cidade de Assis. E ele chegou e esqueceu de marcar onde ele ia reservar um hotel, uma pousada, o que fosse. E chegou lá, não achou, a cidade estava lotada, não achou.
E alguém falou que ele procurasse o jardineiro de um mosteiro. E ele foi lá encontrar com aquele frei, né? E o frei cuidava dos jardins e da horta. E o frei falou assim: ah, não tem problema, eu te dou a minha cama. Eu te dou a minha cama e deito ali no chão, não tem problema. Então, aquele exemplo de um verdadeiro admirador e seguidor do Francisco, né? Da sua simplicidade, da sua bonomia. E em determinado momento ele chamou para subir o Monte Subaru, onde Francisco recebeu aquelas chagas, né, as marcas do Cristo. E o Frei pegou lá um carro de 40 anos, né, bem velho, ia subindo lá o morro a 20 km por hora, e o seu João Rabelo, assim, né, afoito, falou assim: ô Frei, não dá para ir um pouquinho mais rápido? Eu falei: não, meu filho, é preciso que você olhe para essas pedras que um dia os pés do santo abençoou, subindo. E eu desejo que você olhe essas montanhas que Deus criou para que nós pudéssemos observar. Enfim, nós precisamos de olhos para observar a natureza que nos cerca. Tudo é especial nessa natureza. E a gente, por vezes, só insiste em olhar o que é triste, o que não é bom, mas e o belo? Então precisamos trazer beleza para dentro de nós para enxergar mais Deus. E isso é que vai modificar o nosso planeta, quando passarmos a compreender a beleza que nos cerca e trazermos essa beleza para dentro de nós. Porque essa confusão que nós vemos do lado de fora é o que a gente vivencia dentro de nós mesmos, porque a gente se esqueceu de olhar para as obras que Deus colocou à nossa disposição, todos os recursos maravilhosos que a gente esquece de agradecer todos os dias, porque não temos tempo. Então, esse momento que a gente vivencia aí de pandemia é uma ótima oportunidade para a gente observar o belo, o bom, tantas maravilhas, né? Esquecemos um pouco do que nos falta, saber o que nos sobra, o que com que Deus nos compôs. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então vamos temperar com sabedoria, né? Nem muito nem pouco. Temperar para ficar agradável, dar a nossa presença no belo, né, que nós trazemos, o que nos ensina Jesus: vós sois a luz do mundo, e nos deu a tarefa de fazer a luz brilhar. Então, temos um potencial divino, Deus nos criou com ele. Então, que a gente comece a descortinar o melhor de nós, vencendo, porque na medida que nós formos descortinando o nosso melhor, nós vamos vencendo a nossa animalidade rumo à humanidade, né? Porque na verdade ainda não somos seres humanos inteiros, somos ainda uma parte primitiva lá do animal, e a gente precisa vencer isso, confiando em Deus e observando as minúcias da sua obra. E para encerrar, eu vou aqui ler um poema de Rabindranath Tagore. Quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador?
e sua luz resplandecente, cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus? E as nuvens vaporosas como densos véus? A mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos? Os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deferecimento? O átomo, a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim? A virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono e também o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso rouxinol, surgindo alvorados, clarões, à luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu, escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha, tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade? E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares arcangelicais imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime, ilimitável. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesma com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição, até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tamanho poder? Pergunto a outras vozes: quem? Quem podeis me dizer? E eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigada, gente. Beijo.